agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Vamos dar continuidade, eu estou falando aí sobre a realidade criada pela fé, tem vários ângulos disso, e eu não terminei de falar sobre esse assunto de revelação e entendimento, que esse aí é o âmago da questão. Deus, através da sua palavra, Ele te mostrará as coisas, posicionamentos. A palavra revelação significa simplesmente, gente, um posicionamento que nós precisamos ter, porque você já enxergou, você já viu. É uma questão de enxergar mesmo. Por que eu não tropeço? Porque eu estou vendo, tem luz suficiente para não tropeçar. E tem luz suficiente para não entrar num caminho errado. Ok, então os textos que eu estou usando é esse. Jesus falou, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente o quê? A permanecer, aquilo que eu contei para vocês, que tem que ter um hábito nisso, né? Você permanece, há uma habitação, está na presença dele. Então, nós vamos conhecer essa verdade, obviamente, e essa verdade o quê? Ela nos libertará, porque nos mostrará a direção que nós devemos seguir. E vimos que isso é uma operação do Espírito Santo. Lembra? 1 Coríntios 2:10. Mas Deus revelou todo esse conhecimento por meio do seu Espírito. Como Ele habita em mim, a responsabilidade dele é trazer entendimento, trazer a revelação de verdades a mim e a você. Por isso a pessoa do Espírito Santo é fundamental na tua vida e nós temos que dar espaço para ele operar, para ele ter liberdade, né? Temos uma comunhão com ele para ouvirmos e compreendermos tudo que ele quer nos ensinar. Não é cérebro, né? Eu estava lá nesse final de semana falando isso para as pessoas, que às vezes são coisas novas, mas eu falei, não aborde a Deus com a cabeça. Não chegue com sério para tentar entender uma mensagem, pastor, não consigo entender a Bíblia e tal. Abre o teu coração e pede ao Espírito Santo para te ensinar. Ele vai te revelar, vai te mostrar, você vai ter compreensão dentro do teu coração. Então, veja que interessante, ninguém conhece as coisas de Deus senão quem? Até parece que nós sabemos as coisas de Deus por nós mesmos, claro que não, mas Ele faz essa obra de colocar no teu coração. Então, no verso 12 diz lá que o Espírito procedente de Deus, para que a gente entenda, não recebemos o Espírito desse mundo, mas o Espírito Santo, para que a gente entenda as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente, diga aleluia. Bom, aí eu comecei a falar algumas coisas para vocês sobre isso aí, as pessoas estão sempre prontas para receber algo do que necessitam, ou desejam, mas esse aí é o segredão, é da gente estar pronto para entender a vontade de Deus, ok? A vontade dele é soberana, sempre vai ser, ele já fez tudo, está tudo planejado e pronto, nós temos que descobrir isso para a nossa vida, e aí as coisas então, elas entram no prumo, é como se eu fosse uma máquina fora do trilho. Quando eu não compreendo a vontade de Deus, eu sou uma máquina, tem alguma coisa errada com a máquina? Não, está perfeita, tudo legal, funcionando bacana, só que não anda. Por quê? Está fora do trilho. O trilho da nossa vida, escreve aí a vontade de Deus para nós. Se não estiver no trilho, não dá. Então, eu preciso estar no trilho, é só isso. Aí a máquina funciona. Simples, né? Beleza, então Deus nos chamou a estar nessa posição, qual é? De entender a sua vontade para a nossa vida. Isso aí, gente, tem que ser a nossa prioridade. Ok? Gostei do balde aí na parede, hein, Jorge? Que beleza. Está pingando aí? Maravilha. Beleza, show de bola. Vamos seguindo adiante. Deixa o balde lá. Ok. Efésios capítulo 5. Vede prudentemente como você anda, Elinho. Cara, não seja infantil, mas seja sábio. Olha só, remindo o tempo, Elinho, os dias são maus, cara. E agora olha o que ele fala no verso número 17. Por esta razão, diga, por esta razão. Que os dias são o quê? Maus. Não se torne insensato. Elinho, deixa de ser burro. Mas procurai compreender o quê? Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Esse é um recado para a igreja. A igreja aprendendo isso, ela anda muito bem, obrigado. E aí, eu tinha falado, por que é tão importante entender a vontade de Deus? Simples, resposta, porque onde não há entendimento da verdade, não tem como andar em liberdade. Andar em liberdade é um ato contínuo desde que eu tenha entendimento da verdade. Ela vai descortinando o meu caminhar. Ela vai
colocando aquele tapete do caminho que eu tenho que andar, porque aponta para a direção que eu tenho que ir. Você sabe que no final da história, nós somos, gente, a gente tem que sempre repetir isso para a gente aprender. Eu e você somos o resultado das escolhas que fazemos. Se as minhas escolhas não estão debaixo da verdade, eu estou num lugar perigoso. Porque o que constrói a nossa vida é o tipo de atitude, de comportamento e de escolha que eu faço. Então eu posso estar movimentando atitudes, comportamentos que eu acho, que eu penso, é gostoso, estou na carne, e posso destruir a minha vida e de quem está ao redor. É assim que funciona. Então não é uma questão de você falar assim, Jesus me ajuda. É claro que Jesus ajuda, Ele é a direção a ser seguida, diga aleluia. Essa é a grande ajuda dele, dizendo, Elinho, é aqui, é dessa maneira. Elinho, meu filho, e tal. Ele não vai lá me agarrar, cara. Ele não vai me pegar no braço, na força e me trazer. Isso é que é demais. Deus nos respeita. Ele respeita demais o teu livre-arbítrio, a tua vontade e a minha. Ele faz isso. Ele não vai me pegar na força. Ele quer que eu ande com Ele na direção a ser seguida livremente. Eu escolhi andar com Ele. E isso honra Ele. Ele sabe que Ele escolheu. Ele, estou vendo, meu filho me escolheu, olha aí. Diga aleluia. Não tem como, eu escolhi Ele. Ele mesmo constrói o meu caminho. Eu sou só a construção do que Ele está fazendo na minha vida, não fui eu. Eu escolhi por a vontade dEle. Entendi a direção dele na minha vida, então ele constrói. Aleluia! Deixa eu te falar, gente, isso independe daquilo que você enfrenta, que vem de fora, chacoalhar, tentar tirar eu e você do caminho, independe disso. Continue escolhendo por Ele, descobrindo a vontade de Deus para a sua vida, Ele construirá você com luta, com dívida, não estou nem aí, Ele vai jogando o rolo compressor em cima, aleluia. E depois você passa do outro lado, quando você viu, Deus estava comigo, aleluia, Ele montou. É assim que funciona. Está compreendendo, né? Simples assim. Então, lembra que eu tinha te falado sobre isso, que a palavra trevas no original significa ignorância? Ignorância nesse conteúdo, não é ignorância do intelecto, é uma ignorância de falta de entendimento espiritual. É por isso que ele engana as pessoas. Abre portas de situações que as pessoas acreditam que Deus está ali, mas não está, e o demônio está enganando as pessoas. Veja, eu tinha falado isso, 2 Coríntios 4:4. Então o Deus desse século, o diabo, ele cegou o quê? Ele cega aonde? É o entendimento do descrente para que não vejam. Beleza, não vejam, não enxerguem a luz, ou seja, a liberdade do Evangelho. Ele vai fazer sempre isso. Quanto mais você anda na luz, mais você enxerga. Eu expliquei isso aqui, lembra? Se não me falha a memória, eu expliquei. Se a gente apagar aqui, vamos ficar no escuro, vai ser ruim de eu identificar as pessoas até. Estou ali vendo a cor do vestido, óculos, até a cor dos olhos, porque é a luz. Enquanto a luz, que é a verdade, a gente enxerga. E é uma questão de consciência, tem uma percepção. Mas no momento que as trevas dominam, tchau, um abraço, você perdeu tudo isso. Então eu vou enfrentando situações debaixo de uma escuridão, eu vou tropeçando, eu não estou vendo, eu não estou reconhecendo as ciladas do diabo, eu não estou reconhecendo as coisas que são prejuízo na minha vida, eu não tenho consciência que se eu tomar essa atitude vai ser prejuízo, eu vou matar a minha vida, quem está ao meu redor. Alguém pegou? Anda na luz, vamos andar, Jesus falou isso. Então, uma outra coisa que eu tinha falado aí, e agora aqui, eu vou dar sequência, eu não sei nem se eu falei, mas vamos embora. Escuta uma coisa, esse homem de Deus aí, eu até conheci, uma vez eu fui numa reunião da igreja dele, eu e a Deise. Ele disse algo legal, né? O nosso andar vitorioso com Deus nunca irá além da nossa vida de quê? É bem interessante, e a nossa vida de oração nunca irá além do entendimento da palavra que nós temos. Quanto mais entendimento da palavra, muda a sua maneira de orar. O foco muda. Chegou o entendimento, eu tenho outro foco. Nós vamos nos tornando mais eficientes em oração. Diga aleluia. Num conteúdo
de ser usado por Deus, obviamente. Então, sempre nós vamos andar, veja aí, sempre, diga sempre, no nível da revelação das verdades de Deus inserida no nosso coração. Bom, se isso é um trabalho crescente de Deus em nós, e a gente vai processando isso a cada ano, a cada dia, a cada mês, né? A gente vai crescendo, significa que nós vamos minimizando os nossos erros que nos trazem prejuízo. Mas pastor, esse mundo está doido, está todo mundo prejudicado. Então você vai ser menos prejudicado, você não vai ser. Você vai diminuindo, você vai tendo sabedoria, você vai tendo visão. Cara, deixa eu te falar, quando a percepção chega em você, eu tenho certeza, quando ela chega e você enxerga, você não vai fazer bobagem. Mas se ela não chegar, vai. Então vou me amarrar no poste. Não funciona também. Mas se a verdade chega e você enxerga, estou vendo. Já sabe. E é dessa maneira que Deus trabalha. Então, quando não se tem entendimento, duas coisas acontecem. Primeira delas, a palavra de Deus fica impedida de produzir na nossa vida. Veja Mateus capítulo 13. Eu até acho que eu já falei isso, mas vamos embora. Entender, pulei Mateus? Para Deus ficar impedida. Bom, está escrito aí, veja bem, Mateus capítulo 13, 19. Deixa eu ler para você, preste só atenção. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e não a compreendem, vem um maligno que, tira, arrebata. Puxou, foi lá e tirou a palavra, ele nem percebeu. Verso 23, aqui foi semeado em boa terra, ouve a palavra, compreende, e frutifica e produz. Aleluia. Então veja que coisa interessante, a frutificação da verdade está ligada ao nível de entendimento. Eu vou repetir, a frutificação da verdade está ligada ao nível do entendimento que eu tenho. Não é ser da igreja, em ser de Jesus e frequentar a igreja, cartão de membro, não, senão a gente vira religioso. Deixa eu te falar isso aí que é importante, entender, rapaz, é isso aí, vamos lá, não vou esquecer aqui porque eu vou conseguir aqui. Veja bem, entender o primeiro processo para que a palavra de Deus produza em mim e em você. Se não há entendimento, não funciona. Eu passo ano após ano tendo contato com a verdade, mas a verdade não vem de maneira entendível. Ela não se abre para mim, ela não se descortina, então não funciona, igreja. Ok? Então são palavras. Eu conheço essa passagem. Mas quanto essa verdade, ela é liberada dentro de você na forma de revelação. Te traz uma imagem, te fala algo. Ok? Então, Mateus 13, estava aí, eu vou pular adiante, vamos embora que a gente vai seguir. Frutificação da verdade está ligada a isso aí. E agora veja, Marcos 4,33. Jesus, ele falava de muitas formas, como parábolas, ele expunha a palavra. Olha só agora que legal, eu gostei disso aí. Conforme permitia a capacidade de quem? Acho que eu já comentei sobre isso, vamos seguindo adiante. Mas veja, você não fala para uma criança que nem você fala com um adulto. Então tem que trazer a palavra também num nível para entendimento. É por isso que você quer aprender de Deus, vamos para o básico, obra da cruz do Calvário, nós temos o nosso curso alfa, princípios elementares, está lá escrito em Hebreus capítulo 6, a gente vai aprendendo do básico, vamos aprendendo. Ok, verso 34, olha, sem palavras ele não falava, ele ia explicando em particular aos seus próprios discípulos. Explicar, que coisa maravilhosa. Jeremias, Deus vai dar pastores segundo o coração de Deus, que alimentam as pessoas com o quê? Conhecimento e entendimento. Se essa não é a dinâmica do corpo de Cristo em termos de liderança e apacentar, trazendo edificação para a igreja, não vai funcionar. Não é uma reunião e a gente fala alguma coisa. Eu vou trazer um pensamento, uma ideia. Não vai funcionar. Não é assim que funciona. Tá certo? Ok. Veja, aí eu vou passar adiante, porque isso aí está falando sobre Filipe, eu acho que eu já falei sobre isso. Então, não adianta conhecer a Bíblia sem pedir ao Espírito Santo a compreensão da verdade. Diga aleluia. Não adianta. Então, tem dois tipos de conhecimento, simples assim. Primeiro, conhecimento natural é o conhecimento adquirido pelo intelecto. Ok, esse aí me ajuda no combate espiritual? Nenhum.
Mas o pastor, eu decorei a Bíblia. Você tem apenas a Bíblia decorada, mas não está dentro de você, está na mente, precisa estar no espírito. De que forma? Viva, revelada. Aí é a diferença. Esse é um conhecimento do homem natural, é um conhecimento desse homem exterior. Beleza, nós precisamos dele para viver, em muitas atividades e naquilo que a gente faz como trabalho, mas na verdade ele precisa ser conduzido pelo homem interior, é uma outra coisa. Então esse é o conhecimento adquirido por fora, de fora para dentro. Beleza, mas vai direto para o meu intelecto, é o conhecimento que praticamente assumiu a vida completa do homem. Quando eu não era nova criatura, eu vivia assim. E agora eu sou nova criatura, beleza, agora eu tenho que começar a equilibrar isso e fazer crescer o meu homem interior para dominar. A gente domina a vida pela sabedoria da verdade. Não, mas eu sou diplomado. Cara, tu conheço um bocado de gente diplomada que tem uma vida desgramada, sem grama. Era para ter grama, não tem grama. Intelecto não funciona, gente. É um domínio do homem interior para situações que nós precisamos. Tem decisões e coisas que nós fazemos que nós precisamos da sabedoria de Deus. Quando fazer? É o momento? Fala ou não fala? É agora ou depois? Pastor, eu vou te dizer. Então a gente fica... Temos que aprender a andar assim. É dessa maneira que funciona. Eu estou tintindo que não vou. Beleza, se é do Espírito, então não vai. Não, mas tem uma pressão para eu ir. Fica com o que está no teu coração. Vou ficar quieto, não vou falar. Mas estou doidinho para falar. Então não fala. Aí chega alguém para você, você tem que falar, miserento. Aquela pressão. Temos que aprender a caminhar de maneira própria. Ok, então vamos lá. Esse é o segundo, é o conhecimento revelado. Ele é adquirido simplesmente, gente, com base na palavra, e é a operação do Espírito Santo que faz isso. É o tipo de conhecimento que vem do alto, cara. É algo que ele dropa no teu coração, que não faz sentido no neurônio, mas ele te mostra tudo, aleluia. É o conhecimento que vem do nosso espírito e chega à consciência da nossa mente, é diferente. E eu quero te falar isso aí, o Espírito Santo, ele é o agente revelador dessa obra. Veja que coisa interessante, Colossenses capítulo 1, verso 26 diz assim, o mistério, diga mistério, mistério, que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia o quê? Interessante, né? Manifestou os seus santos, olha que interessante, verso número 27, aos quais Deus quis dar o quê? A conhecer, na palavra significa revelar, ele quis revelar a quem? A sua riqueza, esse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em nós, é a nova criatura, a esperança da glória. É a revelação que os discípulos tiveram, o apóstolo Paulo teve demais, para compreender como isso funciona. Mas olha, a vontade é toda de Deus, em trazer isso na forma de compreensão, de entendimento. E olha só que interessante, porque a palavra mistério, gente, ela significa exatamente isso, tem esse significado de alguma coisa que a pessoa não pode entender, não é natural, exceto por revelação divina. Bacana. Então o mistério que estava oculto não tem como, ninguém compreendia na cabeça. É uma compreensão, veja bem como está escrito aí, a pessoa não pode entender, exceto por revelação divina. Colossenses capítulo 2, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, disse Paulo, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza de quê? Do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber quem? Jesus crucificado.
Cristo Messias, a obra da cruz. Olha o verso 3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do... Muito legal. E eu faço essa pergunta, o motivo do tesouro do conhecimento revelado está escondido em Jesus é para não ser achado? Não. Agora olha esse detalhe. Então, por que o conhecimento revelado está escondido em Jesus? Simples. Para que não fosse descoberto sem que o Espírito Santo nos levasse a ele. Eu já falei sobre isso, que quando eu estudava sobre isso, Deus me lembrou da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. E se você ler essa descrição em Gênesis, no capítulo 2, você vai ver que elas estavam no meio do jardim. A gente não sabe qual é o tamanho do jardim, mas imagine algo bem grande. Então, se estava no meio, quem passa na periferia não vê. Então, periferia de andar não funciona. Nós não vamos ver. Agora, também para chegar no meio do jardim, só o Espírito Santo para te levar. Porque humanamente a gente não conhece. Mas Ele é responsável por fazer isso. Diga aleluia. E outra coisa, não tem essa ideia de que é um mistério que Deus não quer que nós saibamos. Ele quer que você saiba tudo. Se buscar, você vai ter entendimento. Você está enfrentando algo que está difícil para você, sem ter entendimento, pode buscar que Ele vai te mostrar. Só que a gente tem que se submeter ao processo dele. Qual é o processo? Tem um tempo. Tem um tempo. E às vezes Ele não fala na segunda-feira, ou no próximo dia, ou daqui a 1 hora. Mas se a gente continuamente ficar ali naquela porta, descansando as ombreiras da sua porta e tal, daqui a pouco Ele chama, Elinho, vamos tomar um café? Beleza, aí começa a me falar. E eu já descobri isso também. Não fique preso só a esse conteúdo, porque assim, às vezes a gente fica lá paradão, estou aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Ok, então você está buscando de todo o teu coração, às vezes não é um posicionamento físico, mas é de coração, você está querendo, você está buscando, Ele está sabendo. Aí no meio do teu trabalho, na hora que o teu chefe está falando contigo, o Espírito Santo, vou te falar, é agora. Eu não estou falando algo que não acontece, que acontece comigo. E às vezes alguém fala algo que é a resposta que você precisa. Está pensando que ele tem 1 milhão de maneiras de falar para a gente. 1 milhão de maneiras. Então é assim, eu não posso limitar. Eu tenho que estar só com aquele coração aberto para ele. Senhor, me traz entendimento sobre isso. Me traz. Se você está com essa porta aberta, você está andando dessa... Ele vai lá e ele começa a te falar. Diga amém. Não é um produto do intelecto. Gálatas capítulo 1, só estou colocando passagens que são maravilhosas. Paulo disse, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Olha o que ele fala, não recebi de pessoa alguma, nem foi ele o quê? Ensinado. Pelo contrário, não foi. Eu recebi de Jesus Cristo por o quê? E agora você tem que entender uma coisa, mas peraí, o apóstolo Paulo recebeu revelação de onde? Ele tinha a base que era o Antigo Testamento. E em cima da obra que Jesus fez, porque Jesus falou coisas tremendas a respeito dele mesmo, no Velho Testamento que apontava. Então, é de lá, a base que o apóstolo Paulo tinha, que ele começou a receber revelação de Jesus, a respeito da obra da cruz. Certo, igreja? Então, quando se trata da palavra de Deus, deixa eu te dizer, conhecer é tomar ciência de. Tem a ver com a mente. Pastor, eu quero receber revelação de Jesus. E aí, você lê a Bíblia? Nunca li. Não vai receber. Ué. Quanto menos eu ler a Bíblia, pior eu fico. Mas não tem como. Eu vou receber entendimento de algo que eu não conheço? Então, mas beleza, então o princípio, bom, então vamos começar a lidar com a palavra, estou tomando conhecimento disso aqui, que eu não sabia, legal, bacana e tal. Agora, em cima desse conhecimento, aí vai acontecer isso aqui agora, ó. É receber compreensão, revelação daquilo que se conhece, agora tem a ver com o coração. Alguém entendeu a diferença dos dois? Ter mente, primeiro, eu tenho que saber o que aconteceu. É mesmo, não sabia que Jesus tinha morrido na cruz, tadinho. Agora entender
é receber compreensão, revelação daquilo que a gente conhece. Agora tem a ver com o coração, é a ação do Espírito Santo. Pra você ter uma ideia, obviamente Jesus sabia disso. Os discípulos eram meio tapados, no bom sentido, né? Aí Jesus, depois de ter ressuscitado, aparece no meio deles e, veja bem, olha o que acontece. A seguir, Jesus diz: são estas as palavras que eu falei para vocês, estando ainda com vocês. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito nos 5 primeiros livros, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Pergunta se sobrou alguma coisa. Eu não sabia, está tudo escrito. Olha lá. Agora, olha que legal o que Jesus faz agora. Verso 45. Então, Jesus, abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. 2019, você vai precisar muito do Espírito Santo. Você e eu temos que aprender a caminhar com Ele cada vez mais. Ele é a tua segurança. Não tem como. Quanto mais a gente fala sobre Ele, fala como Ele opera na nossa vida, mais você aprende. E você vai experimentando. E Jesus abriu o entendimento. Então, eles jamais iam entender se Ele não operasse, se Deus não fizesse isso. O Espírito de Jesus está em mim. Está em você também. Ok? É Ele quem faz esse processo. Então, o conhecimento, gente, veja bem, a respeito de Deus precisa, pela ação do Espírito, se transformar em entendimento revelado no nosso coração. Simples assim. Segunda coisa, quando não se tem entendimento das verdades espirituais. Então, lembrando da primeira, a palavra fica impedida de produzir. E a segunda, os planos de Deus ficam imobilizados para prosseguirem na nossa vida. Como é que eu caminho com Ele? De revelação em revelação, de entendimento em entendimento, porque eu vou me posicionando. Se isso não acontece, eu fico parado em algum canto. Mas verdadeiramente eu não estou cumprindo o propósito de Deus ou o plano dEle, porque eu estou impedido de enxergar. Eu parei em algum canto. Uma boa parte da igreja está parada. Parou de ver, parou de enxergar. Ou nunca entrou nesse processo. Impressionante. Se não há simples entendimento, não tem como fluirmos com os planos de Deus que Ele tem preparado para cada um de nós. Não tem como. Obviamente, eu tenho um posicionamento, está sempre com o coração aberto e buscando. É só isso que a gente tem que fazer. O resto Ele vai descortinando. Ele vai descortinando os momentos e fases da tua vida. Diga aleluia. Ele vai descortinando, mas eu não posso deixar de andar assim. Coração aberto, o Espírito Santo fala comigo, me mostra qual é o momento, você vai percebendo, ele vai descortinando, ele vai descortinando. Eu vou te mostrar um texto que eu vi exatamente dessa maneira e é bem legal. Ou seja, veja só, Daniel, ele estava aqui no capítulo 9, exatamente lá, no primeiro ano do reino, do seu reino, né? Eu, Daniel, está falando a respeito do rei, eu acho que é Dario, não sei, tem um rei lá. Ele está dizendo assim, eu, Daniel, agora só, olha como é que ele falou, eu entendi por onde? Eu entendi porque caiu na minha cabeça. Não, pelos livros, ou seja, os profetas, ele pegou e disse assim, que o número dos anos que falaram o Senhor a respeito justamente do tempo que ia durar as assolações de Jerusalém, falando do profeta Jeremias, era de quantos anos? E ele fez as contas. Meu Deus, descobriu, ela entendeu. Aí olha o que acontece, os processos são assim, ó. É demais, olha, veja só, lembra que eu falei para você, quanto mais entendimento vai mudando tudo? Aí por causa de entendimento a respeito de algo, olha agora o que acontece. Ele começou a buscar a Deus. Em oração, em súplica. Ele começou, eu vou buscar a Deus. Começou a buscar a Deus, olha que bacana, mais ainda, no verso 22, aparece um anjo para ele.
Aparece, ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai, cara, porque eu quero te fazer entender o sentido de aquilo que eu tenho para conversar contigo. Bacana. Tudo começou quando Daniel o quê? Entendeu pelos livros. Você pensa que o Espírito Santo é só dessa dispensação? Claro que não, ele sempre existiu. Ele estava sobre os homens do passado, ele era a inspiração para escrever tudo. Você acredita ou não? Tudo que Davi escreveu era inspiração de Deus ou não? Claro que é. Está vendo? Então, eu quero te mostrar algumas coisas. Veja que interessante, verso número 23. Você, no princípio da tua oração, saiu a ordem, cara, eu vim te declarar, porque você é amado. Considera, pois, a coisa, olha só, entende a visão, cara. E começou a ser descortinado. Olha o capítulo 10, no verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, o anjo, um outro anjo já aparece para ele, porque desde o primeiro dia, diga, primeiro dia. Então tem um processo, a gente vai buscando, né? E Deus está anotando tudo isso. Primeiro dia em que você aplicou o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, se você for ler a oração, você vai ver que era uma oração de humilhação. Muito bacana, de se apresentar diante de Deus: Senhor, eu oro pela minha nação. Ó, desde o primeiro dia, ó, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, o quê? Eu vim. Então isso é um processo. E foi acontecendo porque lá no início, ele gastou tempo para entender e falar: Senhor, fala comigo, me mostra. Simples, né? Então, se não buscarmos a compreensão, o que acontece? Da verdade, a respeito da nossa vida, dificilmente a gente vai se ajustar aos planos de Deus já preparados. Diga amém. A dificuldade que a gente tem é porque a gente foi treinado a sobreviver, a fazer o que a gente quer e o que a gente acha. E aí a gente descobre que agora, quando encontra Jesus, a gente não pode mais viver dessa maneira. Porque Ele é a cabeça e eu sou o corpo. E o corpo obedece à cabeça. E agora, então, a gente se entrega e se sujeita, se submete à direção dEle e à vontade dEle na nossa vida. Aí nós vamos descortinando o plano e o propósito que Ele tem para nós. Diga amém. Andando nesse trilho, como eu disse para vocês, nós vamos completar muito bem a nossa carreira. Vou te falar, todo mundo será abençoado ao redor de você. Você, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, não importa. Você está no caminho de Deus, está debaixo da vontade dEle, no plano dEle, bênção para tudo quanto é lado. Não tem jeito. Porque justamente aprendemos. Simples, né? Provérbios, veja que interessante, verso 19, verso 27, gostei. Na Bíblia Viva está assim: aquele que deixa o ensino, o entendimento do ensino, gente, o ensino, pastor, eu quero estudar a Bíblia. Se eu estou fazendo um estudo e eu estou colocando conhecimento no meu intelecto, pode parar que não vai funcionar. Estudar a Bíblia é mais simples do que a gente imagina. Estudar a Bíblia debaixo da inspiração de Deus, quando você está lendo algo e você, meu Deus, essa passagem, o quê? Está falando comigo? Pronto. Gasta tempo que o Espírito Santo vai te explicar umas coisas. Você entende? Ela fala contigo. Vou repetir, ela fala contigo. Através daquela passagem ela vai falar. É assim que funciona. Muito bom. Agora veja que interessante. Então, se eu deixo o ensino hoje, esse estilo de conhecer e entender a palavra, olha só o que a palavra está dizendo, e é assim mesmo. Eu vou ficar longe da verdade amanhã. Ficando longe da verdade, eu só quero te falar, eu estou debaixo de trevas. Meu futuro não será bom. Não, mas Jesus está comigo. Mas eu sou da igreja, eu sou nova criatura. Gente, o que eu mais vejo é nova criatura quebrada. É o que eu mais vejo. Então, isso aí diz duas coisas para mim. Primeiro, falta de conhecimento e entendimento da verdade e submissão a essa visão, obviamente, a revelação, para andar. Número 1, essa é a primeira. E a segunda, eu vivo fazendo o que eu acho que eu penso. Aí vai quebrar minha vida também. Porque eu não me entrego à direção de Deus, eu fico no controle. Já falei isso para vocês, né? A gente entra no carro da nossa vida, pega no volante, bota Jesus no banco
E a gente vai dirigindo igual um doido, pedindo Jesus para abençoar a viagem. E Jesus só dizendo, solta o volante. Olha o poste. Aonde? Bum! E Jesus, não acontece nada com ele. Pô, Jesus, nem me deu uma mãozinha. Poxa, bem que você podia me ajudar. Eu falei, solta o volante. É o contrário, ele tem que pegar no volante, a gente senta no carona e relaxa. Jesus, para aqui que eu vou comprar ali um sanduíche, aleluia. Pega um suco de laranja, um sanduíche. Bom, obrigado. E Jesus dirigindo. Só que isso requer de nós entrega. Fica com isso no teu coração. Quanto realmente você entrega a Ele? Cada um de nós sabe. Tem áreas da nossa vida que não entrega. E lá vem o pastor. Esse negócio de bolso, grana, é comigo mesmo. Se Jesus não toca no teu bolso, rapaz, você está num lugar perigosíssimo. Essa questão de dinheiro, gente, ela é tão forte, ela é tão cheia de vida, e Jesus vai visitar um cara que era milionário, entra na casa dele, ele recebe com alegria. Esse é um detalhe legal. Que está lá em Lucas capítulo 19, Zaqueu abre o coração, porque quando você fala receber com alegria, é porque ele estava de bom grado, ele tinha algo, tem alguma coisa pegando, quero conhecer esse homem. E no meio da conversa está escrito lá, a gente não sabe o que Jesus estava conversando, ele se levanta no meio da mesa e dá essa declaração. Olha, Jesus, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Qual foi a palavra que Jesus deu mediante esse levantar de tais declarações? Hoje houve salvação nessa casa. Para você ver como é que dinheiro está ligado à nossa vida. São áreas. Não, eu controlo, essa parte é minha. Ah, não, essa parte aqui, quem toma a decisão sou eu e tal. A gente tem que perguntar para nós mesmos, eu estou submisso, eu estou entregue. Será que eu estou totalmente entregue ao ponto de Jesus falar, vira para a direita? Não, mas eu não quero ir. Ele não está perguntando se eu quero. Ele só está dizendo, vira à direita. Jesus, você não está entendendo. Meu plano é bom. E Jesus, naquela paciência dele, vira à direita. E aí a gente pode viver assim 300 anos. Passaram-se 30 anos, Jesus, vira à direita. Eu continuo aonde eu estou. Aí ele, sinto muito, passou o tempo, eu tenho que te recolher. Eu não, alguém já gritou aí. Ele vai recolher todo mundo, pode ficar tranquilo. Todo mundo está aqui, vai ser recolhido. Espero que suba, hein? Beleza, recolheu. Ah, mas que Jesus, rapaz, eu dei tempo, eu só estava te dizendo, vira à direita. E você, calma, Jesus, calma aí. De fato, isso é a prática da nossa jornada. O quanto eu sou entregue, o quanto eu percebo que a direção de Deus é essa, e eu, de fato, vou lá nessa direção e me posiciono. Aqui está a diferença, gente. Já cansei de falar com pessoas na área de finanças, relacionamento, mas o cara fica batendo cabeça, a vida não anda e não vai andar nunca. Por quê? Tinha que andar no trilho. Aí as coisas começam a acontecer, milagres começam a acontecer, situações começam a ser soltas. Diga aleluia. Deu para pegar isso? Então bora ficar de pé. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária.
justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.